Escola do Espírito e Batalha Espiritual. Comunicando, Pastor Elias Miranda. Ministério Coluna de Fogo. Pode-se falar de estatura, mas pode falar imagem. A gente quer essa imagem. Essa imagem é uma luz. Quanto mais conhecimento você tem, mais luz você tem. Quando você sabe as verdades, você já olha, o seu olho já viu aquilo, já respondeu para aquilo. Isso é luz. Porque você já... se os irmãos chegaram, não sei se os irmãos já chegaram na frente de algum anjo, se já viu algum anjo, se algum anjo apareceu com você e falou com você. Ele não abre os lábios. Quando você olha, ele olha dentro dos seus olhos, dentro da sua mente, você sabe o que ele quis dizer. Porque a luz, ela é a revelação do que um quer dizer para o outro. Quando um ser de luz chega próximo do outro, eles não fazem barulhos. Simplesmente, num olhar, diz todas as coisas. Por isso, quanto mais entendimento você tem vezes que você olha, não diz nada. Aquela pessoa diz uma mensagem para você no olhar. Então, por que isso? Porque a luz o outro já entendeu o que o outro quis dizer. Vamos falar um pouquinho desses dons. Existem pessoas que brincam muito com os dons, né? Você leu comigo o primeiro dom de liderança que eu estou falando, tá? Porque tem dons de profecia, dom de língua, dom de cura, dom de milagre, dom de prodígios, maravilha. Também são os dons que é para todos, mas tem os dons de liderança, que alguns foram separados para fazer esse trabalho. Então tem gente que brinca com isso. Tem gente que pega uma igreja, aí o cara toca sax, vai lá, consagra o cara evangelista, pastor, alguma coisa. O camarada ajuda bastante a igreja numa área lá, ele vai lá, consagra pastor. Não é uma brincadeira assim. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então esse dom de ensinar, de professor, de evangelista, de pastor, de profeta, de apóstolo, ele não vem da igreja, do ministério, ele não vem de uma igreja que dá um certificado, dá um diploma. Ele levou cativo ao cativeiro depois que ele morreu na cruz. Ele libertou, depois que ele tirou essas pessoas das correntes, ele deu esse dom. Então ele não vem da igreja, ele vem da cruz. Não é simplesmente eu pego uma pessoa e porque dá necessidade, não, esse aqui é um pastor, isso aqui. Por isso que nós temos essa confusão. Mas aquele que recebeu da cruz, ele prega o que é da cruz. Ele prega morte e ressurreição. Ele prega novo nascimento. Ele prega, há uma diferença. Por isso que tem muitas confusões. Agora, o que a igreja faz? A igreja confirma o que Deus fez. Eu não posso fazer da pessoa aquilo que a cruz não fez. Eu não posso pegar uma pessoa e fazer aquilo que a cruz não fez. Mas a cruz, olha só, ele levou o cativo. Quando ele morre na cruz, que ele vai lá no inferno e pega a chave, o que ele fez? Ele libertou homens. Ele libertou esses homens e deu esses dons de liderança. Separou uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e doutores. Para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Conforme você vai sendo ensinado, você vai melhorando o melhor cristão. Sua luz vai acendendo no corpo de Cristo. Você vai tendo entendimento. Aí ele fala o quê? Até que nós sejamos e cheguemos, ao perfeito conhecimento do Filho de Deus, a sua estatura perfeita, a estatura perfeita do tamanho de Cristo. Então, quanto mais eu conheço a Jesus, Jesus é o quê? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mais conhecimento eu tenho de Deus, porque Jesus é Deus na terra. Quem tem o Filho tem o Pai. Então, quanto mais eu me aproximo, eu sou ensinado, mais eu cresço a estatura de Jesus. E quando eu me torno como Jesus, as minhas mãos são as mãos de Jesus. Os meus olhos são os olhos de Jesus.
Quando eu começo a olhar, eu olho como Jesus está olhando. E se Jesus, ele ouve o Pai e o Pai está com ele, o Pai está comigo, porque Jesus está comigo, eu sou a pessoa dele. Só que como isso acontece? Cada vez que eu vou e aprendo e ouço a palavra do Senhor e sou ensinado, eu vou me tornando como Cristo. Você não veio para este lugar para se tornar a minha personalidade. Porque tem cristão que eles parecem robô. Você vê as pessoas pelas ruas, elas parecem robô de religião, elas parecem tudo uma com a outra. Não é isso que é o ensinamento. O ensinamento é crescer em luz a pessoa, a estatura de Cristo, não do pastor, da igreja, da doutrina fulano de tal. Um anda igual ao outro, o outro anda igual ao outro, cada um copia o outro. Não é bem isso. É crescimento, conhecimento de Cristo, da bondade de Cristo, do amor de Cristo e cada dia se tornar como Ele. Então, quando você vai sendo ensinado, você vai se tornando cada vez mais, se aproximando da imagem perfeita do Filho de Deus. E como que é essa imagem? Não se preocupe com a sua aparência, não se preocupe com esse corpo. Essa imagem, ela é no nosso espírito. Essa imagem, ela não é... os irmãos... tem um livro de Maria Madalena, às vezes eu leio algumas coisas, alguns livros que foi tirado da Bíblia. O livro de Maria Madalena, os discípulos, até mesmo Pedro tinha muito ciúme, porque a Maria Madalena era muito próxima de Jesus. Era aquela mesmo que colocou aquele bálsamo tão caro, né? E eles falaram, para que esse desperdício? Até o discípulo tinha ciúme, porque ela era muito próxima. E eles falaram, mestre, despega essa mulher, e ficava um pouco guerreando contra ela. E ela foi uma discípula, não está lá junto nos 12, mas ela foi. E Jesus falou assim, toda mulher que se tornar, na nossa linguagem está assim, se tornar macho, ela entrará no reino dos céus. Olha que loucura, se você não entender a palavra de Deus. Como assim? Né? Se você pregar falar um negócio desse, as pessoas já vão levar para o outro lado pelo mundo que está acontecendo hoje. Mas se você for para a Bíblia, você vai ver que lá está assim, olha. Todos nós fomos batizados em um só batismo. Bebemos de uma só pedra, bebemos de uma só santa ceia. Não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea. Somos todos um em Cristo. Quando a mulher, ela entra no Espírito, anjo não tem sexo. Quando ela entra no Espírito, ela se torna como um anjo espiritual. Por isso que ele está dizendo, quando ela se tornar macho, ela entrará no reino, porque ela se tornou como anjo. Então ela pode fazer o mesmo que o homem faz, porque nós somos anjos junto em luz. Quando nós estamos na nossa alma, no nosso sentimento, a mulher tem o sentimento de mulher-mãe, ela tem as emoções diferentes no corpo, nos hormônios, diferentes. Mas no espírito, nós somos um em Cristo. E é no espírito que a mulher cresce em luz. Quando ela cresce em luz, ela fala de igual. Por isso ele diz, não há macho, não há judeu, não há grego. Somos todos um em Cristo. Se eu estiver na batalha com alguma irmã aqui, né? E a irmã tirar a espada dela, e ela tiver uma condições de não deixar as emoções, que é difícil, ela não deixar essas emoções do físico, dessa quarta dimensão, que é a quarta dimensão da terrena, e ela conseguir entrar na quinta, a espada dela é igual a minha, nós vamos lutar igual, nós somos seres espirituais iguais em luz. A questão é que os negócios embaraçados desta vida, as suas emoções, faz com que você muitas das vezes veja as coisas de um ponto de vista diferente. Então ele está dizendo que esse aperfeiçoamento que ele está dizendo do corpo de Cristo, ele está dizendo que até que o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que nós voltamos. O que aconteceu? Nós perdemos o quê? A imagem e semelhança de Deus através do pecado, né, que entrou em Adão e Eva. E ali nós perdemos a imagem. Quando nós perdemos a imagem, nós se tornamos o que nós somos. Quando a Bíblia diz em Hebreus que Jesus ele se fez menor que os anjos, o que ele fez? Ele se tornou como nós em carne, sofrendo às vezes as coisas que nós. Mas quando ele chegava diante do mar, ele crescia e o mar ficava pequeno. Quando você está nesse corpo físico, você é uma pessoa bem diminuída. Nós fomos diminuídos em tudo. Fomos diminuídos, né? Você pode ver, olha só como nós estamos.
Nós não temos nem, né? Não chegamos nem a 70, 80 anos, já estamos com os cabelos brancos, já estamos perdendo vigor físico, sendo que mesmo depois do pecado o homem viveu 1.300 anos. Mas essa eternidade que você está sendo transformada, esta luz, fará com que você seja a pessoa que Cristo quer. Quando você se tornar a imagem perfeita do Filho de Deus, você vai ver o ser espiritual que você é. Você vai ver o que você pode fazer. Já não há macho, não há fêmea, não há judeu, não há grego. Somos todos um em Cristo. E é isso que a palavra quer fazer com a gente. Nós usamos as coisas desta vida, nós desfrutamos das coisas desta vida, nós caminhamos com as coisas desta vida, desfrutamos, vivemos elas aqui. Mas nós precisamos evoluir em luz, em crescimento, até que chegamos à perfeita estatura do Filho de Deus. Então ele fala para ela, se essa mulher poderia mudar as palavras, dizer, se tornar espírito, ela entrará no reino dos céus. Então os irmãos vão ver que muitas mulheres, elas dirigiram igreja, elas tiveram, por exemplo, a Tabita, ela tinha uma igreja que ela tomava conta, né? E essa daqui foi uma que pregou muito o evangelho, das primeiras que evangelizou. Ela foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Como que uma pessoa consegue chegar a esse nível? Porque ela esteve tão próximo de Jesus que começou a aparecer com ele. Então a imagem de Cristo, quanto mais você for aproximado de Cristo, mais você vai se parecer com ele. Então as pessoas vão chegar próximo de você e vai ver esta luz. Não é simplesmente a sua fisionomia que vai curar, não é a sua aparência que vai resolver, não é a sua aparência que vai fazer a diferença, mas é a luz que você está crescendo porque você está conhecendo a Cristo. Então, meus irmãos, eu estou trazendo esta palavra para os irmãos porque todos nós temos uma função, né? Deus nos chamou dos seus dons espirituais, mas no todo, todos nós crescemos em luz. Cada partícula de conhecimento que você tem é algo que acende mais no teu conhecimento. Quando isso vai acendendo, você tem coisa que você já não discute mais, você só olha e você já sabe. Tem coisas que você bate os olhos e você sabe. Eu já cheguei em um lugar que as pessoas estavam lá brigando, expulsando demônio, uma guerra danada. Eu cheguei e fiquei parado. Quando eu fiquei parado e olhei, tudo parou. Por que tudo parou? Eles já sabiam que tinham chegado. Tem lugar que você chega, as coisas param. Tem lugar que você chegou, às vezes a pessoa está fazendo um despacho. Aí você fala assim, aí você passou naquela encruzilhada, aí a pessoa fala, nossa, por que esse crente foi passar aqui agora? Você não sabe quem você é. O inimigo já viu que você é luz. E a pessoa falou, nossa, fui fazer esse despacho logo agora, esse crente foi passar aqui agora. Mas por que ele falou isso? Eu já passei em lugar, o camarada estava com a arma na cabeça do outro. Quando eu passei, ele pegou a arma e saiu correndo. Ele correu com a arma. Por que ele correu com a arma? Porque o espírito da morte, ele sabe onde está a luz. E ele sabe aonde vem. O que tem a ver isso, pastor? Tem a ver porque cada vez que você cresce em Cristo, você não percebe. O adversário, ele conhece seus rastros. Ele sabe quem são os de Deus e quem não são. Glória a Deus. Então eles sabem também quem são os pastores de Deus e quem não são, porque os dons vêm da cruz. Eles sabem também quem são os filhos de Deus e quem não são. E você vai saber disso. Só para o irmão ter uma ideia, teve um rapaz que ele era traficante no Rio de Janeiro, tomava conta de uma área grande. Ele foi para o bairro para matar uma pessoa, tratado pelo tráfico para matar uma pessoa. Quando ele entrou na nossa igreja, ele esqueceu do camarada que ele ia matar e aceitou Jesus e ficou com a gente um bom tempo. Deus levou ele. E um dia ele foi no centro para pegar uma resposta lá das coisas. Quando ele chegou lá, o inimigo falou assim, sai daqui rapaz, você está atrapalhando tudo aqui, você é de Deus. Glória a Deus. E ele veio para a igreja. Glória. A minha irmã estava desviada dos caminhos do Senhor e ela estava separada do marido dela. E o crente, quando fica cego, ele fica para lá e para cá atrás de revelação. Quando a revelação dá certo, ele vai na cigana. Quando a cigana não dá certo, daqui a pouco ele está indo na macumba, igual o Saul, que já estava indo lá na feiticeira. E chegou lá, a macumbeira falou para ela assim, menina,
Eu não faço esse negócio com a fé de crente, não. Sai daqui. De vez em quando eu vou lá receber oração. Ela viu a luz na hora. Irmãos, as pessoas que são de luz, são de luz. Você precisa entender quem você é. Glória a Deus. Você precisa entender aonde você está. Por que as pessoas olham para você diferente. E por causa que alguns ficam embriagados e até com ódio. Então a mesma coisa. Hoje está aqui o presbítero, né, Eduardo. Glória a Deus. Quando Eduardo entrou no hospital, várias coisas, pessoas foram curadas, várias pessoas no lugar. Não foi eu que fiz essas coisas. A luz já estava lá. Eu não separei o Eduardo por causa para dar um cargo, para dizer assim, para ele me ajudar mais. Não, já tinha uma luz ali. Glória, aleluia. Ele pode dar testemunho de várias coisas que têm acontecido. Né? Glória a Deus. Aleluia. Então, a mesma coisa. Até hoje eu não consagrei um pastor. Obrigado, Deus. Toda vez que eu vou, já até comentei com os irmãos, algumas coisas que eu vou fazer, como eu falei com os irmãos, o irmão aqui, o esposo da irmã, a irmã está viúva. O esposo dela, ele era meu segundo. Tinha marcado a consagração dele para o pastorado. Né? Mas Deus levou ele. É o que me ajudava lá a fazer as coisas, tudo. Nós trabalhamos juntos, construímos uma igreja junto. Essa coisa aqui dessa obra, ele me ajudou aqui, me ajudou em tudo. Então, não sou eu que faço, mas a luz ela está lá. E Deus que deu os dons que veio da cruz. Deus está te dando algo da cruz hoje. Aleluia. Desperte o seu espírito, o seu coração. Se você entender quem você é, o reino de Deus, as demais coisas vai tudo seguir a você. Então, meus irmãos, nós somos seres de luz. Não fique preocupado com esse corpo. Isso aqui é uma veste que logo logo vai sair, vai virar um casulo e você vai voar como uma borboleta. Né? Como a nossa irmã partiu agora, entendeu? Tá já no paraíso. E esse trabalho que nós vamos fazendo, por isso que eu estou aqui, tô falando com você, né? Trazendo o seu entendimento, o que você está fazendo. Porque senão vai chegar um momento que a gente tem que orar por fulano, tem que orar na caixinha, tem que orar pela cidade, tem que orar pelas necessidades físicas, porque eu preciso cuidar do meu físico. Mas você precisa sair desse nível, dessa quarta dimensão. Você precisa ir um pouco para a quinta, para você poder entender quem você é. Você não pode ficar só correndo atrás dessas necessidades, que nós precisamos delas. Mas você precisa evoluir e saber onde que você está. Você está num lugar de luz, sendo ensinado, sendo treinado. Você está sendo treinado para uma evolução. Não é para ter um título de igreja, isso não é nada. Chegando lá, não seria se você tapete. Não é isso. Nós não seremos reconhecidos no céu pelos títulos, mas sim pelo nome escrito no livro da vida. Glória. Então, quando eu levanto as minhas mãos na terra e tenho luz, é porque eu tenho um nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Mas os dons, eles também vêm da cruz, eles vêm do céu. E Deus sabe os seus servos que estão trabalhando na terra. E o meu trabalho é o que hoje? Eu sou um professor. E eu me dediquei para isso, né? Terminei a minha faculdade de teologia, estou fazendo um mestrado agora, para poder falar melhor. Não é isso que vai fazer a unção. Ela já tinha antes de tudo isso. Então a gente vai trabalhando o humano, vai melhorando a maneira de falar com os irmãos, vai melhorando a maneira de trazer uma mensagem, vai melhorando as coisas. Isso é humano. O espiritual Deus já tinha dado. Deus já tinha dado o dom espiritual. Então, os irmãos estão vendo essas pessoas que vêm para o trabalho. Eles estão fazendo trabalho porque eles têm o ensinamento para isso. Eles chegam nos lugares e vão fazendo esse trabalho que os irmãos veem nos lares, nas casas, e pessoas estão recebendo oração. Então, é assim, vou voltar lá. Então você vai ver um monte de pessoas com títulos, mas se ele não foi, se Deus não levou o cativo, não libertou ele para aquela função, né? Se não for da cruz, é do homem. Se for do homem, não vai ter efeito. Né? Não vai ter efeito. Mas aquilo que veio da cruz tem efeito sobre a sua vida. Por quê? Porque é luz para você. Cada vez que você entrar por essas portas, sempre você vai ter um aprendizado diferente. E o exército de Deus não pode ser dividido. Por isso que eu falei hoje das mulheres, né? Nós temos bastante obreiro na nossa igreja, nós temos bastante pregador. Tem bastante pregador, tem bastante irmãos que trabalham.
Mas eles precisam cuidar das suas famílias. E muitas das vezes as mulheres ajudam as que não estão trabalhando todos os dias, que levantam de madrugada. A outros têm que cuidar da sua família. E eu andei uns tempos meio enfermo, uma época, e eu ficava dividindo, jogando. Mas agora eu tenho que assumir e fazer a minha parte, porque os irmãos eles têm também os seus cuidados. Mas aonde eles estiverem, eles estão fazendo o seu trabalho e são luz. E você é luz aonde você estiver. E como é que vem essa luz? Ela vai sendo aumentada conforme a palavra, conforme você vai sendo ensinado. Mas a palavra de quê? A palavra que tira a dúvida, que tira o engano, que traz verdade. Não só palavra por palavra. Você tem uma dúvida, quem sou eu? E você vai descobrindo quem é você em Cristo. Quando você vai sendo trabalhado e você vai vendo onde você chega, esses irmãos, aonde eles vão, em qualquer cidade que vão, sempre volta dando testemunho. Que alguém, dentro do ônibus, oração dentro do ônibus, na viagem, coisas que acontecem em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque eles se tornaram cada dia mais luz e onde chega, coisas são resolvidas. Porque nós somos pessoas resolvedoras de problemas. Onde a gente chega, alguma coisa Jesus resolve. Porque quando você passa, os seus rastros têm luz. Onde você passa, nós somos resolvedores de problemas. Quando você vê o cristão que só traz problema, ele está precisando de andar na luz. Tem cristão que só traz problema para a cidade, traz problema para a igreja, traz problema para todo lugar. Aqueles cristãos que ele não evolui. Se você não entender e não começar a prestar atenção na palavra, você não vai tornar um pouquinho mais na estatura de Cristo. Aquela mulher, ela tinha para ensinar e chegou uma época que os discípulos começavam a perguntar coisas para ela. Por quê? Porque ela andou com Jesus. Né? Eu recebi uma bênção muito grande de uma senhorinha de quase 80 e poucos anos. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, tinha uma irmã já de cabelo branco, quase 90 anos. E eu fui lá por nada, só para receber uma oração. E ela botou a mão na minha cabeça e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu visitei já está acabando meu tempo, visitei uma senhora que faz tempo que eu não vejo isso. Foi na capital de São Paulo, Jardim São Paulo. Logo quando eu vim para São Paulo, eu já era batizado com o Espírito Santo. Dali começou a minha caminhada. Ela sentava de manhã, ela só comia quando eu chegava à noite, ela não comia nada. As pessoas sentavam. Para os irmãos terem uma ideia, essa mulher, chegou uma mulher que os médicos abriram ela toda para achar o que tinha na barriga dela. Essa mulher, até chegar nela, o demônio pegava ela no volante, tinha pessoas que tinham que levar. E essa mulher era de igreja. E chegando lá, na frente dessa senhora, era um anjo de Deus. Quando eu falo para os irmãos que quando você se torna um espírito, lá no livro de Maria Madalena, ele está dizendo, Jesus falando, se ela se tornar macho, ela entrará no reino. Ele está dizendo no sentido que anjo não tem sexo, Deus é espírito, né? Deus não é homem, nem menino, nem mulher, Deus é espírito. Quando ela se torna um espírito, ela se torna como anjo. Quando a mulher chegou e na frente dela, que ela botou a mão para orar, ela começou a colocar figuinha, ela começou a botar pedaço de alfinete, tudo por baixo, pelas partes íntimas, pela vagina. E o médico abriu ela, não achava. Teve que chamar o enfermeiro para ajudar, porque ela chegou diante de uma luz, de uma mulher. E eu cheguei perto dessa mulher, antes de eu vir para São Paulo, a luz a minha foi aumentando. Então eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos entender que nós somos pessoas de luz. Chegou um homem lá, o homem comia troço de noite, ele levantava da cama, a barriga dele estava desse tamanho. E quando chegou lá, ele colocou todas as velas que tinha na barriga dele, a barriga dele era desse tamanho. Ele colocou as velas tudo para fora, tudo que ele comia. O inimigo levantava ele de noite e fazia comer as coisas, pegar coisa e engolir. Os médicos não achavam as coisas. Muitas coisas que o médico não achava. Nós vamos chegar ao nível de luz que nós vamos olhar, apenas olhar, e as coisas acontecem. Então, existe aquelas coisas que Deus, que é da vontade de Deus, que nós não podemos interferir em Deus. Sim, Deus. Mas a minha mãe, ela está com 98 anos. 88
88 anos, 88. Quando ela estava com 75, ela estava já estava praticamente morta. Eu coloquei a mão nela e disse, Senhor, se não é tu, ela vai voltar agora. E ela voltou na hora e agora ela está com 98 anos. Então, existem coisas que Deus ele pode fazer. Eu já disse para os irmãos que nós ficamos 2 anos de pandemia com a igreja aberta, São Paulo inteiro fechado, a escuridão, todo mundo, ninguém saía na rua, estava escura a rua, os fiscais andando para lá e para cá, e a igreja estava aberta. Por que os fiscais não entravam na minha igreja? Por que ninguém batia na minha porta? Por que ninguém arrumava confusão? Porque tinha uma roda de luz de crente orando. Só a igreja Coluna de Fogo estava aberta em Guarulhos, e em São Paulo tudo fechado. Nós permanecemos. E tem mais, oração de manhã e oração à noite. Muitas igrejas foram fechadas, mas nós permanecemos abertos por causa da luz. Os guardas passavam e não enxergavam a igreja por causa da luz. Nós vivemos, as irmãs estão aqui testemunhando, elas estão aqui, não deixam mentir, elas participaram disso. O que tem a ver com esse estudo? Tem a ver que nós nos tornamos a imagem perfeita do Filho de Deus. Quanto mais nós somos a imagem dele, mais as trevas não podem chegar em nós. Então, você não veio aqui, irmãos. Nós precisamos sim das suas ofertas, do seu dízimo, para a gente fazer a obra de Deus que tem que fazer. Mas o que você veio fazer aqui é para você conhecer quem é você. Esse mundo aqui não é nada. Mas o que está dentro de você é muito mais do que tem nesse mundo. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Então há algo muito mais importante dentro dessa reuniãozinha pequena do que você possa imaginar. Né? Que nem eu falei, teve lá umas orações que ele foi fazer no hospital, tinha uma pessoa lá. Naquele momento ali eu vi que quando o Eduardo entrou naquele hospital, eu vi que uma luz entrou e ele determinou na hora ali naquele momento, quando foi fazer aquela visita como capelão. Então nós vemos que os irmãos quando chegam no lugar, então não sou eu que estou fazendo, é o ensinamento e o chamado de Deus, e ele levou cativo o cativeiro e deu as coisas. Mas quando os homens olham para esse texto, eles olham que só os homens têm, não as mulheres têm. Porque eu mesmo fui encaminhado, fui batizado com o Espírito Santo através de uma irmã que colocou a mão na minha cabeça. E ela já estava partindo, não sei, faz tempo que eu não vejo ela, não sei se Deus já levou ela. E tudo que chegava na frente assim, se joelhava. Então às vezes tem lugar que você chega, que as coisas vão... Uma certa ocasião eu estava ficando meio perturbado assim, entre aspas, porque estava aparecendo muitos anjos, mas não eram anjos de luz, muitos anjos miguéis, porque tem vários anjos, tipo de anjos miguéis, não é os miguéis da Bíblia, tem Miguel de Portugal, que toma conta de Portugal, tem vários tipos que eles fazem rezas para miguéis, e eles entraram dentro da igreja. E quando eles entraram dentro da igreja, eu falei assim, olha, vocês se prostram diante que a maior autoridade é Jesus. E eles todos, nós sabemos quem é Jesus. Todos eles botaram a cabeça assim no chão da igreja, nos meus pés assim, quando eu citei o nome de Jesus. Mas o que tem a ver eu não sou Jesus, mas eu sou ligado a ele, então há uma luz de Jesus dentro de mim. Todos os anjos começaram, não os anjos de Deus, começaram a baixar, porque eu citei Jesus e eles se prostram diante de Jesus. Até os anjos se prostram diante de Jesus, mas tem crente que às vezes não se prostra diante de Jesus. Olha, eu consigo fazer um demônio ir e voltar, eu não faço mais isso hoje. Consigo fazer um demônio botar a cabeça na ponta do meu pé, como eu já fiz. Vai, vem. Eu estava num prédio, o demônio pegou um homem e ele ia se jogar pela janela do prédio. Eu falei, para aí! Ele parou assim, na janela. Vem cá, eu puxei ele voltou. Mas você não consegue fazer isso com um crente rebelde. Mas com o demônio você faz. Porque o crente rebelde é o espírito humano dele que está em rebelião. E nós não temos autoridade de expulsar espírito humano. Mas até os anjos do mal, eu já citei o nome de Jesus e eles tudo foram, não, nós sabemos, nós não queremos confusão com Jesus, nós sabemos quem é Jesus e descia a cabeça.
Mas o crente é desobediente, é mais difícil de você. Mas o diabo obedece. Então nós precisamos ser flexíveis, né? Porque nós somos pessoas que também podemos endurecer o nosso coração, independente de qualquer coisa. Então, para isso, hoje você está recebendo esta palavra, para o seu aperfeiçoamento e para o seu crescimento. Você é Jesus na terra. Entenda isso. Você é Jesus na terra. Você é as mãos de Jesus. Nós somos, porque Jesus mesmo não está aqui. Ele foi ao Pai e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Então nós estamos andando na terra. É como Jesus andando na terra. Né? Então você vai ver. Eu comecei esse tema aqui falando que nós precisamos um do outro. Cornélio era um homem que dava muita esmola. Já vou encerrar, viu, irmão? Atos 10. Ele era um homem, centurião, que dava muita esmola, tinha boas obras. Mas Deus falou assim, olha, o anjo veio e falou, Deus, Cornélio, tem recebido as tuas orações e as tuas esmolas, mas vai lá, tem um curtidor chamado Pedro, e ele vai dizer as palavras. Então anjos não podem ser usados. É eu e você, que somos anjos na terra. Anjo traz revelação, traz rolo, nos protege em alguma situação, mas a mensagem e a obra Deus deu para nós. Aí ele foi lá e Pedro veio, pregou a palavra e o Espírito Santo desceu e foram batizados com o Espírito Santo. Por isso que você não é. Se você está esperando um anjo, Deus vai mandar um irmão que vai trazer uma palavra para você. Se alguém está esperando algum anjo nessa cidade, Deus mandou o pastor para trazer ensinamento hoje para você. Nós não somos sem o outro. Eu não sou sem você e você não é sem mim. E esse momento foi realizado porque nós juntos realizamos esse trabalho hoje. Amém, meus irmãos? As palmas exaltam o Senhor. Glória a Jesus.